hoje seja um excelente domingo para a gente, né? Que possamos receber de Deus novidades dos céus para nossa vida hoje. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo onde o salmista ele se sente um pouco confrontado. Desculpa. Então, como eu estava falando, o Salmo 73 é um salmo onde o salmista ele se encontra um pouco confrontado, porque ele começa a perceber que o ímpio ele tem uma vida boa, tudo corre bem para ele, e muitas das vezes com aquele que é justo não está indo muito bem. Mas assim, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês é o versículo do 25 em diante. A quem tenho nós no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Então, assim, nós que servimos ao nosso Deus vivo, eterno, não importa as circunstâncias que nós estamos passando na nossa vida, nós devemos estar sempre junto a Ele, quando o dia vai bem ou quando o dia vai mal, porque nós temos a certeza de que há uma eternidade para cada um de nós, né? Então, a nossa expectativa não é só aqui na terra, a nossa expectativa é a vida eterna. Essa é a nossa maior esperança, chegar naquele grande dia e encontrar com o nosso Salvador. Então, que nós, nessa manhã, nós possamos colocar em oração o nosso coração, para que Deus venha falar a cada um de nós. Oremos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Deus, por este domingo. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de vir à tua casa. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor neste momento se inclina para nos ouvir, para cuidar do nosso coração, para trazer ao nosso coração a palavra que vem do teu trono, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos resgata, mesmo nós sendo pecadores, Pai. O Senhor nos ama. Independente do que fazemos, do que pensamos, o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor nos resgata, Deus. Pai, nós te pedimos para que o Senhor seja o condutor deste culto, que o Senhor seja o primeiro neste lugar, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dadas a Ti, porque Tu és o Deus maravilhoso, o Deus eterno, o Deus grandioso, o Deus onipresente, onisciente. A Ti, Deus, nós rendemos glória, honras e louvores. Seja o Senhor o primeiro neste lugar. Seja o Senhor o centro deste lugar. Que todos aqui possam sentir o derramar do Teu Espírito, o derramar do Teu poder neste lugar. Em nome de Jesus, estamos disponíveis a Ti. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Se coloque de pé para adorar ao Senhor. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor literalmente passeie em nosso meio, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre. Meu coração é Teu.
te adorar, Senhor, para te exaltar. Nós declaramos aqui, Senhor, o nosso coração é teu. Tudo que está em nós é teu, Senhor. Tudo que tem de bom em nós vem de ti, Senhor. Nós declaramos nosso profundo amor, nosso profundo afago por ti, Senhor. Nós te desejamos, te convidamos para estar em nosso meio, Senhor. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Clamamos pelo Teu Espírito Santo de Deus. Tua presença é real e notória nesse lugar, Senhor.
glória para ti, Deus. Toda honra e glória para ti, Senhor. Amém. Nesse momento, vamos passar a palavra para a nossa pregadora internacional de hoje. Amém? Aninha, que o Senhor possa estar te abençoando nesse momento e que todas as palavras ditas aqui venham ser do Senhor para nós. Amém? Aleluia. Vamos orar pela vida dela. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor Deus e eterno Pai, na Tua presença aqui estamos, Senhor, mais uma manhã, mais um culto que nos reunimos aqui para Te exaltar e Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença venha ser manifestada aqui nesse local, Senhor, em nome de Jesus, através da vida da Ana, Pai, que tudo que o Senhor preparou e enviou a ela para enviar a nós, Senhor, para passar para nós, que venha a ser feito, Pai, com muito temor de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la, Pai, para falar das Tuas palavras para nós, Senhor, que nós lançamos aqui nesse momento uma cobertura espiritual sobre a vida dela, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, que venha tudo ser para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos, né? A paz de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Estar aqui nesse lugar é algo de muita responsabilidade, que é preciso ser feito com muito temor e tremor. Eu quero agradecer também ao nosso querido pastor, né, pela confiança. Quando o pastor conversou comigo, está dando para ouvir? Quando o pastor conversou comigo, né, perguntando se eu estaria disponível para estar trazendo uma reflexão hoje pela manhã, eu confesso que, assim, num primeiro momento eu fiquei assim muito apreensiva e com uma vontade de falar assim, ai, meu Deus, assim, eu não vou conseguir. Aí o pastor falou assim, não, você pensa e depois você dá a resposta. Aí eu conversei com Deus e foi muito claro, assim, Deus falando comigo, né? Você vai mais uma vez continuar parada. E por que, né, que eu digo isso? Porque estar aqui era um hábito, eu costumava fazer isso que eu vou fazer aqui. Só que por várias questões, há quase 10 anos eu não faço. Então, depois de 10 anos, eu estou aqui na presença de vocês, trazendo, né, o que Deus colocou no meu coração para falar. Vocês podem sentar, igreja. Perdão. E só brevemente, porque eu acho que isso é importante, como eu disse, num primeiro momento, eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou falar, eu vou continuar quietinha no meu canto. E aí o Espírito Santo de Deus, né, me incomodando. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, mas então o que eu vou falar? Né? O que eu vou dizer? E aí passou uma semana, passou outra. E aí eu falando para Deus assim, Senhor, eu vou ligar para o pastor e vou falar que eu não posso. Porque já tem 2 semanas eu estou te pedindo uma orientação. Olha como a gente fala às vezes com Deus, né? E o Senhor não me deu uma resposta até agora. E aí entrou na 3ª semana, que era a semana passada, eu falei, meu Deus. E aí aconteceu que na segunda-feira, fazendo um atendimento no consultório, o paciente trouxe uma questão, e dentro de um contexto, e acho que todos aqui sabem que eu sou psicóloga, e a abordagem com a qual eu trabalho é uma abordagem muito assim diretiva. Então, eu interajo muito com o paciente. E quando eu me percebi, eu estava falando a reflexão de hoje. E falando, e o paciente assim olhando. E aí, naquele momento, Deus falou comigo, é sobre isso que eu quero que você fale na igreja no dia 26. E detalhe, esse paciente é ateu.
Só que é uma pessoa muito querida, a gente tem uma relação assim já de muita confiança. E no final do atendimento dele, eu falei para ele assim: olha, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Você sabe que eu sou cristã, eu sou da Igreja Metodista. Ele: sei. E no domingo, eu fui convidada para levar uma palavra pela manhã. E Deus me deu essa palavra aqui no seu atendimento. Ele ficou olhando assim para mim. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, eu só preciso te dizer uma coisa. Deus ouve e Deus responde quando a gente pergunta e quando a gente pede. Reflita sobre isso. Aí ele deu um sorriso e nós nos despedimos, né? Enfim, então, quando eu tive, né, essa, digamos assim, essa confirmação de Deus a respeito do tema, me veio à mente falar sobre ansiedade, né? Uma coisa muito dita hoje, as pessoas falam: porque fulano é ansioso, porque não sabe esperar, porque fica mexendo o corpo. Mas a ansiedade é muito além do que as pessoas, né, leigas, digamos assim, podem imaginar. A ansiedade, ela é uma doença muito grave, muito séria, e que a cada dia vem acometendo mais e mais pessoas. Mas não é só sobre ansiedade do ponto de vista da psicologia que eu quero e gostaria de conversar com vocês. Por quê? Assim, a ansiedade, a gente pode pensar assim: ansiedade e fé, teria alguma coisa a ver? Seria ansiedade e fé, ansiedade versus fé? Um cristão, ele pode ser ansioso? A ansiedade é pecado? E, sim, ao longo do tempo em que eu atendo, infelizmente, assim, os pacientes que eu recebo no consultório, né, muito adoecidos de ansiedade, às vezes já com um transtorno instalado, com síndrome do pânico, e que professam a fé, a nossa fé, chegam extremamente culpados. Além de muito adoecidos, também carregando muita culpa. E eu confesso que assim é um trabalho maior para nós profissionais, porque antes de trabalhar a ansiedade, a gente acaba tendo que trabalhar a culpa daquela pessoa. É como se a gente precisasse primeiro limpar a casa para depois organizar as coisas. Porque uma mente culpada, principalmente quando a gente tem muita culpa em relação a Deus, né, de que, de repente, nós estamos de uma forma que não agrada a Deus, que, de repente, aquela doença pode ser um sinal de que a gente se afastou de Deus ou de que a gente não está confiando em Deus. Isso traz uma culpa que é paralisante. E a pessoa fica presa naquilo ali e ela não consegue mais acessar, de repente, o que poderia ter na história dela levado ela a ficar naquela situação. Tá? Então, eu pesquisei várias coisas, a palavra de hoje, né, baseada na Bíblia, nessa Bíblia aqui que eu ganhei até de um paciente, que eu não sei se vocês conhecem, é Bíblia de Estudo Conselheira, do Novo Testamento, e de alguns artigos de psicopatologia, da época da faculdade e tudo. Então, para eu não me perder e ficar uma coisa mais didática, eu coloquei alguns pontos que eu vou pedir para a Julinha passar, para a gente seguir aqui. Olha, como é um bate-papo e uma reflexão, qualquer dúvida, os irmãos podem levantar a mão, e aí, se eu souber, eu respondo, tá bom? Então, olha só, tema para reflexão: a ansiedade sob a ótica da psicologia e da Bíblia. A ansiedade é um sinal de incredulidade, pois aqueles que confiam na providência de Deus descansam em seu cuidado bondoso. Eu encontrei essa definição de ansiedade porque, como eu falei, existem muitas falas em relação a isso. Algumas igrejas, alguns pastores dizem que a ansiedade ela é, sim, um sinal de incredulidade.
é um sinal de falta de fé em Deus. A pessoa não tem fé e, por isso, ela adoece. Julinha, pode ir seguindo, por favor. Aqui é uma outra definição de ansiedade, tá? Eu não defini de uma forma muito específica da psicologia, não, porque o propósito aqui não é entrar num tema da ansiedade para explicar sob a ótica da psicologia a fundo, tá? É mais para a gente entender como é que funciona essa questão de ansiedade e fé. Então, a outra definição é: a ansiedade não é frescura, e muito menos falta de fé. A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade rouba, destrói, prejudica e diminui a nossa fé. Então, uma coisa é a falta, outra coisa é a destruição, o prejuízo e a diminuição do que já existe. Vocês entenderam a diferença? Né? É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. Não é falta de. A gente só pode prejudicar, diminuir e roubar, e, às vezes, até mesmo zerar aquilo que existe. Então, fica claro que, assim, não é falta de fé. Ela prejudica a fé. Julinha, pode... Então, vamos lá. A definição de ansiedade. Agora, mais um pouquinho sobre a ótica da psicologia, mas ainda de uma forma bem... não muito profunda, tá? Mais superficial. É uma resposta natural do nosso corpo a determinada situação. Um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações em que nossa mente entende que estamos em perigo. Um estado de alerta em relação ao que está por vir. Então, vamos entender uma coisa. A preocupação, ela é natural de todos nós. Nós nos preocupamos, e isso é normal. Quem aqui nunca esteve preocupado com alguma coisa? Eu mesma estava preocupada com a mensagem, né, com o fato de ter que estar aqui diante dos irmãos hoje. Mas essa preocupação, quando ela é em excesso, ela causa a ansiedade. Então, para vocês entenderem, na ansiedade é liberado o cérebro de uma pessoa ansiosa, no cérebro de uma pessoa ansiosa é liberado um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, numa quantidade acima da média, ele pode produzir no organismo hipertensão, diabetes, depressão e outras doenças. No momento em que o cérebro, os neurônios, né, produzem os neurotransmissores, que são serotonina, dopamina e adrenalina, que são os hormônios da sensação de bem-estar e de prazer, num cérebro de uma pessoa ansiosa, isso é muito diminuído. Então, a gente percebe que existe todo uma estrutura, todo um mecanismo de funcionamento do nosso corpo e da nossa mente que foi criado por Deus. Então, por que, infelizmente, a gente ainda insiste em separar aquilo que é espiritual, aquilo que é da alma? Quando eu digo alma, a gente está falando de emoção, de psicológico. Então, por que infelizmente, algumas igrejas, alguns pastores, independente, às vezes, nem é a igreja, nem é o pastor que faz somente isso, né? Separar aquilo que é do emocional, aquilo que é do corpo e aquilo que é do espiritual. Então, ao mesmo tempo que a gente não entende, né, que algumas pessoas não entendem que somos formados de 3 áreas, muitas das vezes a gente quer colocar tudo na conta do espiritual. Uma vez eu ouvi de uma pastora algo que, assim, eu falei assim, faz muito sentido. Ela falou assim: Ana,
tudo na nossa vida passa pelo espiritual. Tudo passa pelo espiritual, porque o nosso espiritual é aquilo que vai prevalecer. O nosso corpo vai morrer, a nossa alma também, mas o nosso espiritual é aquilo que vai prevalecer. Amém? Amém. Então, tudo passa pelo espiritual, mas nem tudo é do espiritual. Existem coisas que são do corpo, existem coisas que são da alma e existem coisas que são do espírito. Então, ao mesmo tempo que são áreas interligadas, e foi assim que Deus nos fez, existem momentos em que uma área não necessariamente vai ter com a outra, vai ter a ver com a outra. Ficou claro isso? Né? Então, a ansiedade, eu vejo que ela não vem para nos mostrar uma incapacidade ou uma fragilidade na nossa fé. Eu percebi, né, assim, estudando e me aprofundando mais para trazer essa palavra aqui, que a ansiedade ela vem para nos mostrar uma falha, talvez uma incapacidade na nossa dependência de Deus e na nossa dificuldade em esperar pelo agir de Deus. Então, eu até anotei aqui, Júlia, pode acender aqui, só para porque eu vou precisar ver uma coisa aqui. Acender a luz, por favor. Então, são 3 verbos diferentes: confiar, depender e esperar. E eu procurei a definição de cada verbo desse aqui, para ficar mais didático e para que todos possam saírem daqui não mais pensando em ansiedade como falta de fé. Num primeiro momento, a gente entende que a ansiedade não é falta de fé. A fé pode ser diminuída e até mesmo roubada pela ansiedade. Então, aqui, olha, confiar, da origem do latim confidere, que significa acreditar plenamente, com firmeza. O sufixo fidere significa fé. Então, a ansiedade, ela não é falta de confiança. Vamos lá. O verbo depender significa estar sujeito ou subordinado a, estar sob o domínio, autoridade ou influência de. Percebe como, quando nós temos a dificuldade de dependermos de Deus, nós podemos desenvolver um quadro de ansiedade. Então, não é uma questão de confiar de fé, é uma dificuldade de depender. Por quê? Porque nós somos, humanamente falando, insubordinados. Nós temos uma dificuldade de estarmos sob o domínio de alguém. Muitas das vezes nós fazemos isso com as pessoas que convivem com a gente. Nós temos essa dificuldade de subordinação com o irmão ou com uma autoridade que nós convivemos e falamos. E, às vezes, nós fazemos isso, na grande maioria das vezes, com Deus, né? Que a gente não vê, e aí a gente tem uma grande dificuldade de depender de Deus. E depender de Deus não é fácil. Também não é fácil para mim. Né? Não é fácil depender, muitas das vezes, daquilo que nós não conseguimos tocar, daquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos. Por quê? Porque nós somos muito concretos. A nossa natureza é concreta. A gente meio que tem que ver para crer. Então, como depender de algo que eu não estou vendo? Né? Até particularmente falando, assim, eu sempre tive muita dificuldade em depender de Deus. Muita dificuldade. E, assim,
essa dificuldade, ela foi muito trabalhada e tratada no momento em que eu tive o diagnóstico do câncer, onde não me restava nada a não ser depender de Deus. E eu imagino que a dependência de Deus é algo mais ou menos assim, é como eu falo para Deus, né? É como se a gente estivesse num abismo e a gente soubesse que, assim, ou a gente vai ser jogado ou a gente tem que pular. A gente confia, a gente tem fé que Deus vai nos amparar na queda, mas, ao mesmo tempo, a vontade que a gente tem é de falar para Deus assim: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que eu vou ser jogada desse abismo, eu tenho que pular, mas dá para colocar um colchão salva-vidas lá embaixo? Porque eu tenho uma dificuldade em depender daquilo que eu não consigo visualizar. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? E a gente faz isso com Deus porque a gente não tem fé em Deus? Claro que não. Porque a gente não ama a Deus? Também não. Porque a gente não reconhece a soberania de Deus na nossa vida? Também não. Nós fazemos isso porque temos um lado que é humano. E que no momento em que nós não reconhecemos isso, a nossa humanidade, né, a nossa humanidade no sentido de fragilidade, de dependência de Deus, a gente pode cair num grande erro. E aí a gente pode, sim, transformar as preocupações que nós temos em preocupações em excesso, que trarão doenças, que trará ansiedade, que desenvolve muitas outras coisas, né? Num outro momento, se for possível, se vocês desejarem, a gente pode até conversar com o pastor para agendar um dia, para falarmos a respeito disso de uma forma mais específica, porque eu acho que é importante essa informação, né? Mas hoje eu não vou conseguir me ater, porque senão a gente vai ficar aqui até 13h, eu sei que nós temos hora, né? Então, ficou claro essa questão de confiar, depender? Agora, vamos para o outro verbo, que é o verbo esperar. A definição traduz a ideia de se demorar até a realização de algo. É o ato de estar ou de ficar à espera de alguém ou de algo. Olha só, uma outra grande dificuldade, a gente não quer esperar. A gente vive uma sociedade hoje, né, onde tudo é para ontem. Eu costumo brincar que, assim, antes a gente sentava para esperar o bolo ficar assado, né, ir assando, e a gente ia conversando, passando um café. Hoje as pessoas compram um bolo pronto. Não que comprar o bolo pronto seja um erro, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente vive uma cultura onde tudo é para ontem. E aí, como esperar o agir de Deus na minha vida? Eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu reconheço a soberania de Deus, mas eu não quero esperar. Eu quero que o Senhor me responda agora. E aí, como o nosso tempo não é o tempo de Deus, muitas das vezes Deus vai responder no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, sei lá quantos anos depois. E aí, como eu não sei esperar, eu adoeço. Ficou claro isso? Quando a gente pensa, né, nesses 3 verbos e nessa questão da ansiedade, como sendo ou não sendo falta de fé, me veio à mente a passagem bíblica que está no livro de Mateus 8, 23. Vamos abrir aqui, né, quem puder. Mateus 8, 23. Eu vou ler aqui. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximavam-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé?
essa palavra pequena fé me fez entender uma coisa. Nem Jesus acusou os discípulos de não terem fé. Quando eu li isso aqui, eu falei, pronto, assim, a psicologia faz sentido, a psicologia ela pode sim e deve ser alinhada à palavra de Deus. Eu costumo dizer que a psicologia está toda na Bíblia. E, assim, só abrindo um parênteses, uma vez eu estava comentando com um pastor que eu amo no consultório, quando eu recebo pessoas que professam a minha fé, e a gente pode fazer essa costura que sempre dá muito certo. Porque, pela ética, eu não posso fazer isso. Algumas vezes eu confesso que eu até faço, mas eu não posso, né? Eu não poderia fazer isso. Mas, às vezes, eu falo. Quando Deus me garante, eu pego e falo, e aí depois eu falo, eu já falei. E, graças a Deus, até hoje, durante esses 21 anos, eu nunca tive nenhum problema, né? Porque a psicologia ela está toda aqui na fé. Eu achei muito lindo isso. Deus falou, homens de pequena fé. Em nenhum momento Deus disse que os discípulos não tinham fé nele. Mas o que acontece? E aí está muito alinhadinho, né, com o que a gente está falando aqui. Eles não conseguiram depender e esperar por Deus. Eles tinham fé. Nós podemos acusar os discípulos, as pessoas que caminhavam com Deus, de não terem fé nele, de não saberem que ele era o Deus soberano? Claro que não. Mas, naquele momento em que eles viram as ondas tomando uma proporção muito grande e o barco balançar e Jesus dormindo, num primeiro momento, eles tiveram dificuldade de depender e de esperar no Senhor. E aí eles foram lá e acordaram Jesus. Mestre, o mar está revolto, você não vai tomar nenhuma providência. E o que Jesus, né, que lindo, disse para ele, homens de pequena fé. Então, isso mostra, né, a Bíblia a gente pode dizer que a Bíblia nos confirma que ansiedade não é falta de fé. A ansiedade torna a nossa fé em Deus diminuída, como aconteceu lá com os discípulos, como aconteceu inúmeras vezes ao longo da Bíblia, né? Nós sabemos assim de inúmeras situações onde outras pessoas, numa situação de perigo, de desespero, acabaram tendo medo, e aí elas não conseguiam, né, depender e esperar o agir de Deus. E eu acredito que, naquele momento, toda essa composição química acontecia no cérebro daquelas pessoas, né? No momento em que uma situação de perigo era acionada, as pessoas ficavam daquele jeito, como nós ficamos hoje. Porque, gente, olha só, um dos nossos objetivos, e isso é inconsciente, a gente não se dá conta disso o tempo todo, é sempre a evitação de um perigo e de uma frustração. Então, a gente, enquanto ser humano, até mesmo por uma questão de preservação da espécie, né? Por exemplo, eu estou aqui, se de repente cair alguma coisa, inconscientemente eu vou me afastar. Por quê? Porque eu estou o tempo todo ligada numa questão de mecanismo de defesa. Eu preciso me defender de algo que possa me causar algum dano, que possa me trazer algum prejuízo. Então, o tempo todo a gente evita isso. Tá? Tá claro? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Júlia, você pode colocar sequência, por favor? Anterior, Júlia, por favor. Tá. Isso aqui foi o que eu já falei, né? Nesse momento de ansiedade, são liberadas várias substâncias químicas em nosso cérebro. E essas substâncias em excesso podem causar outras doenças. Então, assim, a ansiedade, além dela ser uma doença extremamente grave, ela nunca vem só. Ela nunca vem sozinha. E ela sempre traz outras consequências. E isso aqui é mais ou menos o que eu também falei. Então, assim, a insegurança sempre vai gerar um sentimento de medo,
que sempre vai gerar uma necessidade de controle para evitar uma frustração ou sofrimento. E aí nós temos como resultado a ansiedade. Então, a ansiedade e a necessidade de controle são irmãs gêmeas, né? E existem pessoas que são mais controladoras, existem pessoas que são menos controladoras. Então, vocês poderiam me perguntar assim, Ana, mas ter controle é algo sempre ruim? Eu vou dizer que não. Existe uma diferença. Existe a necessidade de controle necessário e a necessidade de controle por vontade. O que é isso? Vamos imaginar que vocês estejam dirigindo um carro. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente precisa ter controle daquilo ali. Porque se a gente perde o controle, a gente pode, né, obviamente, causar um dano muito grande a nós e a alguém. Então, o controle do carro é uma necessidade. Agora, vamos lá. Eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero, porque eu sou uma pessoa controladora. Então, eu preciso que, quando eu chegue aqui na igreja, essa cadeira esteja aqui. Se essa cadeira não está aqui, isso para mim vai ser complicado, eu vou chamar a atenção de quem tirou a cadeira dali. Isso é uma necessidade, isso é um controle necessário? Não, é um controle por desejo, por vontade. Entende? Então, o controle, ele não é ruim, desde que ele seja um controle voltado para as coisas necessárias e que demandam um controle. Porque, do contrário, se eu não controlo, eu posso ter um prejuízo ou causar um prejuízo. Isso não é ansiedade. E nem causa ansiedade se for, né, dentro de um ponto, até um ponto esperado. Agora, a necessidade de controlar porque eu quero, isso pode me gerar um processo de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Agora, gente, como surge essa questão, né, de controle que gera os transtornos de ansiedade e as síndromes do pânico que a gente, né, tanto ouve falar? Isso pode estar relacionado a algo que aconteceu lá na minha infância, em alguma experiência que eu tive, na minha relação com o meu pai, com a minha mãe. A gente pode dizer que possa ser também algo até relacionado a alguma questão até intrauterina, tá? Porque no momento em que nós somos, né, formados no útero da nossa mãe, ali nós já começamos a sermos carimbados por várias experiências. Então, quando nós nascemos, nós não nascemos mais como uma folha em branco. Nós já nascemos com muitas coisas que foram escritas ali. Então, existem até muitas pesquisas, hoje não é mais dúvida dentro da ciência, de que a ansiedade, a depressão e muitas outras doenças emocionais, transtornos psicológicos, eles são herdados genética e epigeneticamente. O que é epigenética? É a genética da nossa alma. Da mesma forma que o nosso corpo tem um arquivo, né, genético, onde, por exemplo, eu vou herdar determinada característica física do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, ou eu acabei herdando uma determinada doença, meu pai era hipertenso, eu sou, minha mãe era diabética, eu sou. Existem também os fatores herdados de alma. Então, muitas das vezes, assim, meu pai era ansioso, minha mãe era ansiosa, meu avô, meu bisavô, até a 7ª geração anterior. A gente pode herdar
sentimentos, a gente pode herdar emoções, a gente pode herdar uma série de coisas. E isso não é nada que é assim, é uma heresia, que está contra a palavra de Deus, não. É o nosso corpo, Deus nos fez assim. Nós temos um esqueleto físico e também um esqueleto emocional, onde lá no útero a gente já começa a receber todo e qualquer tipo de informação, ou para o bem ou para o mal. Então, vocês percebem, né, que a ansiedade é um ponto que, quando a gente vai abrindo e falando, a gente vai ampliando. É como se a gente jogasse uma pedrinha no rio e aquela pedrinha fosse fazendo, né, aquele movimento na água, assim, e a gente vai conseguindo compreender que a coisa é muito além. Né? Então, Júlia, o próximo, por favor. Então, olha só, eu já trouxe aqui, né, num primeiro momento, a definição, esse conflito de que algumas pessoas dizem que a ansiedade é falta de fé, outras não. Já explicamos a diferença de confiar, depender e esperar. Então, agora, eu gostaria de ter um olhar mais, mesmo focada na Bíblia em relação a isso. E o livro, né, a passagem que eu escolhi, que eu procurei aqui, foi Mateus 6, de 25 a 34, tá? Que diz, né, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. E aí ele vai continuando. Então, percebe, eu não sei na versão de cada um. Existem versões que falam, não andeis cuidadosos, existem outras, não andeis preocupados, e existem outras, não andeis ansiosos. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa exortação. Por quê? Porque Deus já sabia que nós seríamos passíveis de sofrermos isso. Né? Como eu falei que assim, a psicologia está toda na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a nossa bússola para a vida. Aqui está toda a receita, digamos assim, de felicidade, de saúde, de bem-estar. Mas, humanamente, às vezes, a gente não consegue. Né? Então, eu dividi aqui. Júlia, você pode ligar a luz aí, por favor? Que eu vou precisar ler aqui uma definição. Em Mateus, né, 25, do capítulo Mateus 6, 25 a 34, ele vem falando aqui várias coisas em relação a essa questão de preocupação. Então, Júlia, perdão, vou precisar que você coloque de novo ali, porque eu deixei ali no slide mesmo. Aqui. No capítulo 25, quando ele diz, eu vou ler aqui, dá para eu ler e vou comentar ali. No capítulo 25, ele diz assim, de Mateus 6, tá? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, no versículo 25, quando nós não conseguimos depender e esperar em Deus, o que esse versículo 25 aqui diz que eu entendi? Nós somos impedidos de aproveitar o que temos. Né? Nós somos impedidos de vivermos no presente, no aqui e agora, que é o único tempo que nós temos. A ansiedade, ela é um tempo futuro. E nós temos o futuro? Nós não temos. Mas, em função de tudo que eu já falei, né, muitas das vezes nós somos lançados lá no futuro,
tentando resolver as coisas. Por quê? Porque não estamos conseguindo depender e esperar em Deus. Não confiar, confiamos, mas não conseguimos depender e confiar e esperar em Deus. Então, aqui no capítulo 25, me chamou a atenção quando ele diz aqui, né, nós já temos a vida. Será a roupa mais importante que a vida? E aí eu fico pensando, nós temos o que há de maior, ou seja, a vida. As outras coisas vos serão acrescentadas. E quando nós estamos num processo de ansiedade, nós não conseguimos perceber isso. Ah, porque a gente não quer? Não, porque a gente não consegue. Porque todo o mecanismo da nossa mente está voltado para que a gente não consiga enxergar o que é óbvio. Poxa, eu tenho a vida, então as outras coisas, né, Deus vai dar a solução, Deus vai acrescentar. Então, quando nós não conseguimos vivenciar esse capítulo, esse versículo 25 aqui do capítulo 6 de Mateus, nós somos impedidos de aproveitarmos o que temos. Isso ficou claro? Aí vamos para o capítulo 26, ele diz assim, olha, espera aí, 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E aí, quando a gente vai para esse versículo 26, dentro da ansiedade, qual é o dano que a ansiedade nos traz? Olha lá. Nós nos esquecemos do nosso valor. Então, quando nós estamos ansiosos, né, segundo a Bíblia, isso não é a psicologia quem está falando, é a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, quando nós estamos num quadro de ansiedade muito grande, nós não vivemos o tempo presente, nós não conseguimos olhar para aquilo que temos e para aquilo que Deus providenciou para nós. Nós saímos do momento e vamos lá para daqui a 20, 30 anos atrás, e aí a gente não tem condições, a gente adoece. A segunda coisa que a palavra de Deus nos fala, né, quando nós estamos num quadro de ansiedade, nós esquecemos do valor que nós temos para Deus. Porque, como a palavra de Deus diz, se Deus veste, né, os campos, se Deus dá o que há de comer e de beber para os animais, se o sol fica no lugar que tem que ficar, se a lua fica no lugar que tem que ficar, se o planeta funciona da forma como tem que funcionar, e aí entra a questão da soberania de Deus, que pela fé nós também não duvidamos. Por que nesses momentos, né, nós acabamos nos esquecendo do nosso valor? Nós somos muito mais para Deus do que todas as coisas que Deus criou. Deus criou todas as coisas e depois criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós somos menos do que as outras criações de Deus, onde essas criações, por si só, já têm tudo que elas precisam para funcionarem. Vocês percebem? Gente, parece assim tão simples, mas uma pessoa acometida por um quadro de ansiedade, ela não adianta falar isso para ela, porque ela não vai conseguir entender. E porque ela não tem fé? Não, porque ela não está em condições. É como se a ansiedade colocasse uma venda nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos sentidos, e tudo isso que nós sabemos e não duvidamos passa a não fazer sentido, ou a ter um sentido muito menor. Está claro? Então, vamos para o versículo 27. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? 27. Vamos lá. E nenhum de vocês pode, aqui na versão está assim, encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso.
Então, a ansiedade, como eu já disse, é a preocupação em excesso. E quando nós estamos ansiosos, a gente quer ou diminuir a situação, né, fazer aquilo ali acabar logo, ou a gente quer ir lá para o futuro, ou seja, a gente quer aumentar, a gente quer incompridar ou encurtar a nossa vida. E aí, o que a palavra de Deus fala, né, em relação a essa passagem do versículo 27? A preocupação é completamente inútil. A gente fica andando para um lado, para o outro, a gente adoece, a gente muitas das vezes quer tomar, né, falar para Deus assim, fica quietinho aí, porque eu agora vou resolver do meu jeito, eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais depender daquilo que eu não consigo tocar e não consigo ver. Sinceramente, quem nunca passou por isso aqui? Eu já passei várias vezes. Várias vezes. E aí, depois, quando a gente recupera a condição, aí vem a diferença de uma pessoa que tem fé em Deus e passa por uma situação de ansiedade, para uma pessoa que não tem fé em Deus e passa por essa situação de ansiedade. Quando nós, né, que temos fé em Deus, passamos por isso, adoecemos em algum momento e depois nos curamos, é como se a gente caísse assim na real e falasse, meu Deus, que loucura, né? Como é que eu quis ser Deus? Como é que eu quis aumentar ou diminuir alguma coisa da minha vida? A gente meio que cai em si. E aí a gente vai e pede perdão a Deus. E Deus perdoa, porque Ele sabe, Ele entende que naquele momento nós não tínhamos condições humanas, porque estávamos adoecidos, de compreendermos o que Ele deixou muito claro na palavra. Né? E aí a gente pede perdão, e Deus perdoa, e Deus pode curar sim. Eu costumo dizer que assim, o agir de Deus sempre vai ser a cereja do bolo. Sempre vai ser a cereja do bolo. No consultório, eu falo muito isso com os meus pacientes. E eu já vivi situações, queridos, que isso aí daria, de repente, uma outra reflexão num outro dia. E eu vivi uma situação exclusivamente, né, com uma pessoa que eu atendi há uns 18 anos atrás, onde, depois de várias tentativas, eu cheguei para a mãe dessa criança e falei, olha só, a família até é da igreja metodista de um outro lugar. Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você e eu não tenho o menor problema em dizer isso. As minhas mãos não alcançam mais a situação do seu filho. A ciência da psicologia foi até onde ela poderia ir. Daqui para frente, só Deus. E era uma situação assim muito complicada, mas assim, concluindo, né, eu orientei que eles fossem para casa, orassem, e que falassem para Deus assim, Senhor, como tu ouvistes a Ana falar, assim, ela está limitada no que ela pode fazer. Então, começa a agir na vida do fulano. E, gente, não demorou assim uns meses, aquela situação estava resolvida. Né? E eu pude ir ao culto de ações de graças que essa família deu. E é muito bom quando a gente, enquanto profissional, pode reconhecer isso. A gente tem os ingredientes, sim, né? Metaforicamente falando, eu tenho os ingredientes, eu sei como fazer os ingredientes, eu posso conseguir fazer a massa, até rechear e dar a cobertura. Mas a cobertura final não é minha, é de Deus. Porque nós, humanamente falando, não temos condições para colocarmos cereja de bolo, em bolo algum e cereja alguma. Nós não temos condições para isso. Só que, quando nós estamos sob a questão da ansiedade, tudo isso que é muito claro para nós aqui, povo de Deus, pode sim cair por terra, como aconteceu lá no barco, quando os discípulos estavam com Jesus.
eles ficaram apavorados, né? E naquele momento Jesus entendeu que eles tiveram o quê? A fé diminuída. Então, assim, eu já estou acabando, tá? Vamos para o versículo 30 a 31. Aqui diz, olha: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Mais uma vez, Ele vem falando aqui do tamanho da fé, não da ausência da fé. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Então, aqui, nos versículos 30 e 31, quando nós estamos sob a questão da ansiedade, nós temos as promessas de Deus apagadas da nossa mente. Assim como Deus prometeu aqui, né, que nos daríamos o que comer, o que beber, que nos daria providência de vida, nesse momento de ansiedade, nós nos esquecemos dessas promessas. Porque perdemos a fé em Deus? Não, porque ficamos com essa fé diminuída. E aí, no versículo 32, ele diz que é uma característica dos incrédulos. Ele não diz que a pessoa que tem todas essas coisas aqui é incrédula. Né? Muitas das vezes, nós termos características não significa sermos. Às vezes, a gente pode ter uma característica, sei lá, uma característica num determinado momento de agressividade, mas não sermos pessoas agressivas. Nem sempre um comportamento vai definir por completo quem é aquela pessoa. Então, na ansiedade, nós fomos vendo aqui ao longo, né, da reflexão, que mesmo sem querer, a gente acaba tendo comportamentos de incrédulos, mas não somos incrédulos. Percebem a diferença, né? Uma coisa é você ter uma característica de, outra coisa é você ser. Tá bom? Julinha, tem mais alguma coisa? Ah, tá. Agora, né, para finalizar, então, o que a palavra de Deus nos orienta a fazermos, né, em meio a essa questão da ansiedade, além de reconhecermos que que é algo da nossa humanidade, que precisa ser tratado. Agora vem a grande diferença, né, que nós, povo de Deus, que temos fé em Deus, que buscamos a depender e a esperar em Deus, conseguimos fazer que as pessoas que, infelizmente, não professam a fé em Deus, não conseguem. Mas nós conseguimos, amém? Então, vamos lá para a receita, né, que a palavra de Deus nos deixa. Deus foi muito cuidadoso, não é? Deus foi muito cuidadoso, Deus deixou tudo prontinho. Nós é que complicamos tudo. Mas, enfim, né, mesmo em meio a toda essa complicação, como hoje foi dito na escola dominical, Deus não desistiu e não desiste de nós. Né? Então, vamos agora. Primeiro lugar, confie em Deus. Confiar em Deus é mais do que palavras vazias. É aprender a ter uma dependência total de Deus. Viu como, mais uma vez, o verbo depender apareceu? Né? É aprender a ter uma dependência total de Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3, de 5 a 6. Tá? Essa parte aqui é justamente o que fica muito prejudicado numa questão de ansiedade, né? Porque a pessoa não consegue independer, a pessoa não consegue confiar de
todo o coração, ela confia, mas ela também quer colocar a parte dela. E não reconhecer, né? Não se estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, muitas das vezes a gente não consegue esperar e a gente quer agir por nós mesmos. E aí a gente, né, numa ansiedade, a gente não consegue esperar, a gente age por nós mesmos e aí a gente acaba ansioso e tendo mais um outro problema ou outros problemas de brinde. Então, vamos lá. Letra B. Deus sabe do que você precisa, dentro da confiança em Deus. Confiar em Deus é mais do que palavras vazias. Deus sabe do que você precisa. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Né? Mais uma vez, é Deus trazendo à memória o poder dele, a soberania dele, no sentido, né, de também saber tudo aquilo que a gente precisa. Existe uma grande diferença entre o que precisamos e o que queremos. E a ansiedade, na grande maioria das vezes, ela vai ter espaço no terreno, não daquilo que nós necessitamos, porque aquilo que nós necessitamos, Deus nos dá. Mas aquilo que nós queremos, nem sempre Deus nos dá. Né? E aí a gente pega e começa a adoecer, porque a gente quer, e a gente não quer depender, a gente não quer esperar. Então, Deus não disse em nenhum momento que Ele daria aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Deus disse que Ele daria aquilo que a gente necessita. E quando a gente para pensar que nós temos, sim, tudo aquilo que nós necessitamos, a gente consegue ajudar a diminuir esse processo de ansiedade. Né? Quando a gente consegue cair em si e pensar, espera aí, mas eu tenho tudo aquilo que eu necessito, essa preocupação em excesso, ela começa a diminuir e a dar espaço para a dependência e para a espera em relação ao agir de Deus. Pode passar, Julinha. Segunda receitinha, orientação. Busque a Deus em primeiro lugar. Trata-se de prioridade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, a palavra de Deus diz muito na questão da prioridade. A que nós temos dado prioridades para a nossa vida? As coisas do alto ou as coisas da terra? As coisas do alto estão relacionadas às coisas que nós necessitamos. Lembra? Aí não tem ansiedade. As coisas da terra estão relacionadas às coisas que nós desejamos e queremos. Isso pode gerar uma ansiedade. Gente, olha só, é importante, eu quero deixar bem claro aqui, que não é pecado querer e desejar. Né? Nós temos, sim, e Deus nos dá, não é à toa que Deus nos abençoa com coisas que nós queremos e nós desejamos. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Porque quando nós colocamos isso com prioridade, nós podemos adoecer. Tá bom? Então, é a questão de priorizar o reino de Deus. Terceiro, isso aqui é assim, fundamental. Né? Viva no presente, viver no aqui e agora. O tempo presente é o único tempo que nós temos. Nem a tarde do dia de hoje nós temos. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós temos o aqui e agora. E todas as vezes em que a gente sai do aqui e agora, a gente adoece. Só rapidamente, por que vocês já pararam para pensar, não sei se vocês sabem, que as duas grandes doenças, né, que existem como pilares de transtornos mentais são ansiedade e depressão. Né? Depressão e ansiedade. Por quê? Passado e futuro. Quando a gente sai do presente, a gente vai ou para o passado ou para o futuro. Quando a gente vai para o passado,
A gente vai lá e encontra, né, com uma série de coisas, às vezes, vivenciadas, mal resolvidas, inacabadas, traumatizadas, ponto, adoecemos. E aí a gente precisa tratar isso, muitas das vezes com a ajuda de um profissional e Deus colocando a cereja no bolo, para que a gente volte para o momento presente. Ou a gente sai do presente e vai lá para o futuro, trazendo todas as preocupações que a gente nem sabe se vai acontecer. Mas a gente faz isso porque a gente quer? Não, porque a gente está adoecido. E aí a gente precisa de tratamento, Deus colocando a cereja no bolo para que a gente possa voltar para o presente. E aí sim, aqui, agora, no momento presente, nós conseguimos reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Porque é só no presente que nós podemos mudar as coisas. Aquilo que está no passado, nós não podemos acrescentar nem retirarmos uma vírgula. E quando nós tentamos fazer isso, a gente deprime feio. Da mesma forma, o futuro, a gente não pode acrescentar uma vírgula aos nossos dias. E quando a gente tenta fazer isso, a gente adoece. Tá bom? Então, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu penso que quando Deus, né, colocou isso, basta cada dia o seu mal, ele pensava assim na ansiedade. Né? Ele sabia que seria difícil em alguns momentos para nós vivermos o mal de cada dia. E aí ele, né, cuidadosamente foi lá e colocou: basta a cada dia o seu mal. Acabou, Júlia? Acabou? Gente, só assim, a título de curiosidade, né? Quando eu falei para vocês da questão da psicologia, da Bíblia, da fé e de tudo que acontece quimicamente no nosso corpo, uma vez, conversando com uma grande amiga minha, ela compartilhou comigo, até ontem eu tentei entrar em contato com ela, porque eu queria a referência para poder trazer para vocês de uma forma mais arrumadinha, mas ela está viajando em missões e não conseguiu me responder. Ela comentou comigo que ela estava numa reunião, e nessa reunião tinha um neurocientista que comentou que já está sendo, né, parece que já foi descoberto, e agora a ciência está, né, tem todo um trâmite, né, de até provar, olha, realmente acontece assim, que quando nós... Gente, quando a minha amiga falou isso, assim, eu e minha amiga choramos. Assim, a gente estava saindo do culto lá da Nazareno, e aí houve uma situação, e ela lembrou de compartilhar isso comigo. Disse que, quando a gente faz um movimento com a cabeça para cima, existe uma glândula, que eu esqueci o nome, por isso que eu até queria conversar com ela ontem, existe uma glândula no nosso cérebro que libera justamente os hormônios responsáveis pelo bem-estar, pela tranquilidade e pela alegria. E aí, quando a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, como eu fico pensando assim, como que existe ainda ateu nesse mundo, como existem pessoas que não acreditam e que tentam separar o que nós somos do que é espiritual. O nosso corpo, quem criou essa glândula, quem criou esses hormônios, quem fez esses neurotransmissores funcionarem da forma como funcionam, foi o nosso Deus soberano. E a ciência agora descobre, olha isso, que quando a pessoa levanta a cabeça, essa glândula é ativada, liberando. Gente, assim, Deus é fantástico. Deus é soberano. Olha, eu queria agradecer, né, a paciência de vocês, assim. Não sei se eu correspondi às expectativas de vocês,
Mas eu vou falar uma coisa, vocês não vão ficar tristes comigo, né? Num primeiro momento eu estava até preocupada com isso, mas num segundo momento eu quis trazer aqui o que Deus quisesse que fosse dito, né? O que eu pedi a Deus é que eu pudesse me esvaziar de mim para que o Espírito Santo pudesse trazer. Eu não sei, né, aqui, de repente, se alguém precisava muito ouvir isso que foi dito, se todos nós precisávamos, eu também preciso ouvir muito isso todo dia, porque eu não sou diferente de vocês. Mas, enfim, né, depois de muito brigar com Deus, graças a Deus o recado foi dado, né, foi passado, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. A minha oração é para que vocês possam aprender a cada dia, que nós, eu me incluo nisso, né, aprendermos a cada dia a vivermos na dependência do Senhor, aprendermos a esperar por Ele. E isso é algo que é fácil? Não. Seria hipocrisia, pelo menos da minha parte, eu falar, olha, isso é uma coisa muito fácil de fazer, porque não é. Isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Por mais que a gente tenha fé em Deus, às vezes é difícil, sim, depender e esperar o agir do Senhor. Mas que o Senhor possa capacitar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos a cada dia mais aprendermos, cada dia mais um pouco, assim como a gente pede, né? Senhor, aumenta a nossa fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, que a nossa oração possa ser, Senhor, aumenta a minha dependência em relação a Ti. Aumenta, Senhor Deus, a minha capacidade de esperar o Teu mover e o Teu agir na minha vida. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu ontem conversei com o pastor, eu não sei o nosso tempo, né? Se passou muito da hora, mas eu pensei na possibilidade em trazer, para a gente encerrar hoje, aquela música, Aquieta Minha Alma. Né? Eu acho que aquela música, assim, ela fala tudo, a letra fala tudo que nós falamos aqui, e existe uma ministração, eu acho que é o Ministério Zoe, né? Eu não sei se vai dar tempo, aí o Tiago, os meninos vão pensar, mas o meu propósito era que nós pudéssemos, no momento em que essa música vá sendo ministrada, que a gente possa, né, se curvar diante de Deus, mas com o nosso olhar para o alto, pedindo que o Senhor possa trabalhar tudo isso que foi dito aqui. Né? O que foi dito aqui foi muito pouco. Gente, isso é apenas assim, um pingo de um oceano. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Que o Senhor possa acrescentar na vida de cada um aqui tudo aquilo que, por alguma razão, eu não falei. Então, é possível esse momento da música? Eu acho que, sabe, vai fechar mesmo. Eu vou entender isso como Deus colocando a cereja no bolo, né? Um momento de reflexão, um momento em que a gente possa estar, né, na presença do Senhor, refletindo sobre tudo que foi dito e pedindo a Deus para que nós possamos ter essa paz que excede a todo o entendimento. Amém? Pode falar, Leandro. Deixa eu dar uma palavrinha, Ana. A primeira vez que a gente escuta você falar, né? A gente sempre escutou o Rogério, louva a Deus pela vida do Rogério, da Andréia, da Simone, da Viviane, até a Viviane que a gente conhece há pouco tempo, né? Mas eu vou te falar que Deus te usou muito. Aleluia! Eu queria que Deus te usasse mais. Hoje essa palavra tinha que ser ecoada por milhões de pessoas que você deu. Porque eu vou te falar que há um ano atrás, esse ano atrás, é exatamente o que eu senti, é isso que você falou. Então eu louvo esse seu direcionamento de hoje. Foi extremamente usado por Deus. Aleluia. Foi você que falou hoje. Glória a Deus. Eu louvo a sua vida. Obrigado pela sua palavra.
Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então o objetivo foi alcançado. Aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória. Então vamos vivenciar esse momento agora, ouvindo esse louvor, e que nós possamos, cada um no seu íntimo com Deus, conversar com Deus a respeito disso, pedir que Deus possa ter misericórdia, que Deus possa derramar a sua graça, que Deus possa derramar a unção em cada um aqui presente. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
eu preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Rogério, e para fechar, gente, eu estou muito feliz com essa palavra, talvez até com esse ano, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, porque uma pessoa talvez falou assim, depressão ou ansiedade é frescura, vai pegar uma louça e vai lavar, e não é. Não é falta de fé, não é frescura, não é falta, não é pegar uma louça e lavar. E aqui é o nosso hospital. Amém. E a gente vem aqui para ser curado também. E quando a gente ouve uma palavra dessa, gente, o nosso coração se alegra muito, 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 porque nós temos que ter essa visão mesmo do espiritual e do material. E graças a Deus, e ela foi muito usada. Quer dizer, eu estava chorando desde o começo porque eu estava louvando a Deus por esse cuidado que a gente falou na escola dominical. Esse cuidado é que o Senhor tem com a gente, esse carinho de olhar para nós e cuidar do lado espiritual, do lado material. E também não é falta de fé, é uma pequena fé. Se Jesus, ele não julgou os discípulos, quem somos nós, né? Para falar que uma pessoa está ou com frescura ou com isso e aquilo. Então, louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por esse cuidado e louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que está sendo guiado, usado por Deus para convidar pessoas que estão se preparando, que buscam, né, para poder falar a palavra dele. Eu quero dizer, é muito bom fazer parte de uma igreja que tem esse cuidado. Amém. Para cá, Deus, obrigado pelos dízimos e ofertas depositados em tua casa. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Marcos Dias, do irmão William e todas as pessoas, Deus, que administram o dinheiro da tua casa. Obrigado mesmo pela vida deles. Te peço, Deus, continue a cuidar dos irmãos e irmãs da tua igreja. Ó Deus, especificamente na questão financeira, aqueles que estão estudando para concurso, Deus, aqueles que estão em busca de uma melhor oportunidade, te pedimos, abre portas, ó Deus, o Senhor tem cuidado, temos visto testemunhos aqui, Deus, teve o Leandro que testemunhou na quinta-feira, te agradecemos pelo teu cuidado e te pedimos, continue a sustentar a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, quero aproveitar também para novamente agradecer, ó Deus, pela manifestação da tua graça aqui essa manhã. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor falou poderosamente nas nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, pela vida da Ana, da sua família. Pedir, ó Deus, como já foi dito aqui pelo Leandro, que o Senhor possa usá-la constantemente, ó Deus, para ser instrumento do Senhor para nós. Obrigado também, Deus, pela vida desse ministério, Deus, que trouxe essa canção maravilhosa para encerrarmos. Sim, Senhor, um só dia é melhor do que qualquer coisa. Ouvindo a tua voz, ouvindo a tua ministração, sendo ministrado pelos testemunhos, é muito bom, ó Deus. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado por todo esse conjunto, obrigado pela Júlia, que sabiamente, ó Deus, foi passando os slides aqui, Senhor, de maneira tão talentosa. Obrigado pela Fernanda, obrigado, Deus, pelos intercessores, obrigado pela irmã, ó Deus, que fez a abertura do culto de maneira tão abençoada pelo Senhor. Muito obrigado por essa igreja, Deus, muito obrigado, Senhor. Agora eu te peço, dá-nos uma tarde abençoada com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vá em paz, gente. Mais tarde temos culto, se você quiser ainda voltar. Aleluia. E receber mais um pouco, vem estar conosco, amém? Quiser e puder.